Fala galera, mais um episódio aqui, primeiro do ano, foi surreal com a minha amiga Poliana. O que você achou, Poli? Nossa, foi incrível, falamos aqui sobre empreendedorismo, então para você que quer estruturar o seu negócio, desde quem quer começar do zero, como quem já está aí no meio do caminho, assiste esse episódio, conta com a gente, porque com certeza tá surreal. Com certeza. Bora pro episódio, roda a vinheta aí. Wait, hold up. Cal G. Yeah, I got a God, don't change, but it's DJ. H-E-A-K to the second Cal G. Fala turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast, primeiro episódio do ano, feliz 2026 para você que está nos assistindo e apesar de já estar no final de janeiro, eu desejo do fundo do coração que você tenha um ano extraordinário e não podia começar de uma forma diferente, né, do que agradecendo mais uma vez a audiência, o apoio de todo mundo. E você hoje vai ter uma aula aqui simplesmente de inovação, de crescimento, de gestão, porque eu tô com uma grande amiga que é fundadora, vou apresentar um pouquinho para vocês, fundadora da PS Consultoria, especialista em expandir operações nos mercados mais competitivos que existem, referência em negociações estratégicas, marketing para produtos de high ticket, traz uma bagagem internacional, autoridade de quem também comanda o próprio podcast que ela tem. E então se prepara hoje para você realmente expandir um pouco aí a sua mente nesses aspectos e falar bastante de empreendedorismo também. Muito obrigado de verdade por ter aceito o convite. Poliana Barbosa. Que Obrigado por estar alegria, aqui. imagina, o prazer é todo meu de estar aqui, principalmente nesse primeiro episódio de 2026. Tenho certeza que vai ser assim uma troca enriquecedora, todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? Muitos insights poderosos para a gente começar o ano realmente aí rompendo com tudo aquilo que nos paralisa, para que a gente faça desse o melhor ano das nossas vidas até então. Muito bom, com certeza. E para começar já com tudo, fala um pouquinho desse mistério assim, né, do high ticket. A gente vê muito empreendedor que às vezes tem medo de cobrar caro porque acha que o mercado não paga. Como que é esse, já começando com esse quebra-gelo, digamos assim, né, com uma polêmica, digamos, também dentro do mercado, como que você enxerga isso? É um mercado que ele está em expansão, né, em ascensão também, principalmente. A gente encontra muito mercado. Hoje o empreendedorismo digital ele já é uma realidade, né? Então a gente precisa se adequar e se ajustar muito disso. E essa questão do valor, de quanto eu cobro, vai muito do valor que eu agrego também no meu produto, no meu serviço. Então eu costumo dizer sempre que é um combo, né? É uma união de várias coisas ali, desde a minha oferta, desde a minha entrega dos serviços ali, dos entregáveis, com aquilo que o mercado precisa. Então, a gente identifica esse gargalo, né? E essa questão do high ticket é uma realidade dentro do empreendedorismo digital. Então, assim, é algo que realmente faz a diferença e está ali para proporcionar realmente a transformação na vida da pessoa. E é não só em apenas uma área, porque acaba se estendendo ali para todas as áreas da vida, porque às vezes você acha que, olha, aquilo somente não, isso vai ser benéfico, vai me trazer benefícios somente na minha área profissional ou somente na minha área financeira, mas isso é consequência de todas as outras áreas, né? Porque a gente traz esse equilíbrio e aí monta o high ticket ali exatamente para que você consiga, através do seu conhecimento, daquilo que você carrega, transformar e impactar a vida do outro. E isso tem um valor, assim, imensurável, né? Não tem nem preço, de que não tem preço, isso realmente tem valor, você causar a transformação na vida de alguém. Então, a gente precisa desmistificar essa questão do valor, né? Poxa, não sei cobrar, não tô na dúvida, tô com o pé atrás de quanto cobrar, do preço que colocar ali no meu valor. Então, não coloque preço, mas agregue valor naquilo que você faz. Porque aquilo que você carrega é algo único, é algo precioso e você tem isso como um produto para transformar a vida de outras pessoas. E isso realmente é um valor imensurável. Show de bola. Eu acho que, claro que isso tudo que você está trazendo é fruto de uma bagagem toda que você tem profissional. Sim. Então, acho que é muito bacana, óbvio, já li sua bio aqui, galera que já te conhece também, já sabe um pouquinho o que você faz, mas como que você traduziria, assim, quem é a Poli? Como que você, na essência mesmo, assim, como você descreveria? Minha essência, a Poli é filha amada de Deus, primeiramente, antes de qualquer coisa, né? E tudo o restante é consequência disso.
mas quando a gente fala de propósito, eu digo sempre que o meu propósito é impulsionar a vida de outras pessoas a serem realmente quem Deus as criou para ser, né? Então, nós somos munidos de dons, habilidades que Deus colocou. Eu digo que a gente já nasce ali com um kit propósito dentro da gente, né? Uhum. E ao longo da nossa caminhada da vida, a gente vai descobrindo tudo isso, né? E acrescentando e potencializando aquilo que a gente já faz muito bem. Porque às vezes você acha que aquilo que você faz muito bem, que você faz com naturalidade, o outro também faz, e não necessariamente, né? Então, isso é algo seu, que parte da sua identidade, é algo que você carrega, né? Então, a partir disso, a partir de quando eu entendo a minha identidade, quem eu sou e como que eu consigo realmente ajudar as outras pessoas, então muda tudo. E aí, a partir disso, você vai para o seu profissional, você vai ali encaixando nas outras áreas também. Mas o principal é realmente entender a sua identidade, aquilo que você carrega e como que eu posso usar isso para contribuir na vida de outras pessoas, né? Então, acho que eu vou por esse caminho sempre. Genial. E como que você começou? Como é que foi essa trajetória para você chegar nessa posição? Hoje está falando, né, de ambientes super competitivos, negociações, mercado, high ticket. Como que foi esse início, assim? Como que você chegou nesse ponto? Há 3 anos atrás, basicamente, eu fiz uma transição de carreira. Eu venho da área bancária, né, por muito tempo, então passei por várias instituições bancárias. Uhum. Eu sou do Nordeste, sou uma nordestina morando em São Paulo, há exatos 3 anos, né, que foi nessa época da transição. Então, quando eu vim Aonde no para cá, Nordeste? Piauí, Piauí. Teresina, Piauí. Boa. E há 3 anos atrás eu vim para cá, né, para São Paulo, para Alphaville. Então aqui eu identifiquei esse mercado, né, porque Alphaville principalmente respira muito digital. A gente Sim. tem muito empreendedores digitais, né, essa galera que trabalha exatamente ali através das redes sociais. Então, a partir disso, eu identifiquei isso como um modelo de negócio, né? E aí surgiu a PS Consultoria, que a PS Consultoria vem como uma solução para estruturação comercial, porque nós vendemos tudo ao mesmo tempo. A gente vende a nossa ideia, a gente vende o nosso produto. Então, tudo faz parte da venda. A gente respira venda independente do negócio, do seu segmento, da sua área de atuação. Você precisa sempre vender algo. Sim. Então, a PS Consultoria veio exatamente com essa proposta de estruturação de time comercial no formato home office para os empreendedores digitais. Então, são as profissões do digital, que é o closer, que é o SDR, que é o seller. Então, a gente monta toda essa estrutura, faz o desenho do seu modelo de negócio dentro da sua demanda, dentro daquilo que você, se você está começando ou se você já está no mercado e quer proporcionar essa estruturação, essa alavancagem, essa rampagem para um crescimento exponencial mesmo ali daquilo que você já faz. Então, a gente monta toda essa estrutura, desenha o fluxo, a jornada do cliente, entende qual a melhor estratégia para o seu produto, para o seu serviço, para que a gente consiga escalar. Então, ela veio com essa proposta, né, de trazer aos empreendedores digitais esse braço operacional, porque o que eu observei muito no mercado? Às vezes a pessoa está fazendo tudo ali dentro do negócio. E sempre que a gente começa, normalmente é assim, está tudo certo, tem que ser assim. Sim. Conforme a nossa empresa vai crescendo, a gente precisa ir ajustando os processos. E muitas pessoas se perdem nesse caminho do ajustar o processo. E aí cresce de maneira desordenada e depois que vai arrumar a casa, né? Digamos assim. Sim. Então, a gente vem exatamente como esse braço operacional para que esse empreendedor ele fique focado mais no estratégico ali, como uma mente, uma cabeça pensante mesmo ali do negócio dele entender e desenhar como que eu posso crescer o meu negócio. E a gente assume toda essa parte operacional do atendimento, das abordagens, né, até o fechamento da venda. Uhum. E o digital também, você cuida de toda a parte mídia social ou digital da empresa, ou pelo menos orienta esse empreendedor? Como é que é essa parte do digital? Isso, a gente faz um direcionamento, né, de todo, que aí já é uma consultoria. Tá. Posicionamento de mercado, como que eu quero me posicionar dentro daquilo que eu quero comunicar. Então, a gente faz esse estudo de mercado ali do segmento, da área, do nicho que ele atua, e aí, a partir disso, a gente trabalha essa consultoria, que é exatamente para ensinar o caminho, né? Esse é o caminho no qual você deve seguir para que você construa sua autoridade, para você construir o seu posicionamento dentro de uma narrativa, que é a narrativa que você quer alcançar ali o seu público, a sua persona. Então, a gente mapeia tudo isso e entrega para ele já prontinho ali o caminho só para ele trilhar. Boa. E como que você, assim, unindo essa questão da sua consultoria e do high ticket, né? Quando você está diante de um cliente ou quando você está ensinando, né, e passando toda essa questão que você mentora
esses empreendedores, como que você consegue discernir e identificar logo de primeira se é um cliente de alto valor, digamos, ou se é um curioso só? Como é que você faz como você discerne isso? Primeiro, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de enxergar ali através das pessoas, do perfil. Eu digo sempre que você precisa entender de pessoas primeiro, antes de você entender de qualquer mercado. Porque quando você entende Boa. de pessoas, você domina qualquer mercado. Porque você consegue conduzir aquela pessoa da melhor maneira, de acordo com o perfil comportamental que ela tem. Então, primeiro, essa sensibilidade. Estou conversando aqui com você, estou identificando em você alguns aspectos, seja de comportamento, seja de fala, e isso já vai me trazendo aqui algum direcionamento, algum norte do seu perfil, antes de você abrir para mim realmente qual é o seu perfil, qual é o seu volume de vendas. Então, pela conversa, pela narrativa, pelo comportamento, a gente já consegue identificar ali o perfil. Então, assim, essa sensibilidade na hora da conversa, na hora do fechamento de vendas, então, assim, ser estrategista nesse sentido, né? Você sentar na mesa ali para fechar o negócio, mas você tem que ter essa sensibilidade e conhecer principalmente de pessoas, porque isso faz toda a diferença em qualquer negociação. Sem dúvida, eu sempre falo isso. A pessoa que aprende a vender, a habilidade de venda em si, independente se é um serviço, se é um produto, ou o que que é que ela vai trabalhar, óbvio, desde que ela acredite no que ela está Sim, fazendo, é, ela que aprendeu essa habilidade, ela pode vender qualquer outra coisa. Por isso que você falou perfeito, sem né? Você dúvida. tem que entender de pessoas primeiro, para depois entender do mercado. É óbvio que você não pode sair vendendo algo que você não entende o que é, ou, enfim, não tem Sim. esse domínio. Mas, sem dúvida, acho que muitos empreendedores pecam nisso, né? Acabam deixando de lado essa parte, né? Não sei se você lida É tipo muito. assim, eu pego muito, você foca muito no conhecimento do Isso, produto, do muito segmento, técnico. e isso esquece das pessoas, Sim. né? Que se as pessoas que estão ali à frente de qualquer negócio são as pessoas. Uhum, Pessoas se conectam com pessoas, né? A sem minha dúvida. história conecta com a história de outras pessoas que vão se identificar e a partir disso a gente cria essa relação interpessoal, né? Então acho que o primeiro passo é isso, Uhum. é você ter uma boa relação interpessoal, ter essa sensibilidade e conhecimento mais em pessoas e a partir disso você vai entender o mercado que ela atua. Qual é o Boa. segmento, qual é o nicho, e aí você une isso e não tem como dar errado. É sucesso com certeza. É. Eu falo sempre que assim, a pessoa compra primeiro você para Sem depois comprar o que dúvidas. você tem a oferecer, né? A empresa pode ser incrível, o produto pode ser maravilhoso, ou o serviço, mas a pessoa, né, conecta total. Nós somos o nosso principal produto. É Somos isso. nós. Antes da minha empresa existia a Poliana. Uhum. Né? Existia a minha forma de pensar, existia a minha forma de se posicionar. Então, as pessoas elas vão comprar exatamente como você falou. A mim primeiro e Boa, depois elas compram a ideia que eu estou vendendo para elas. Porque boa. elas já conectaram comigo, elas já sabem a minha história, a minha trajetória, e ela disse, nossa, se ela conseguiu, se ela chegou lá, e se ela está me indicando isso, ela tem autoridade, e eu tenho essa confiança de passar essa credibilidade para ela e de realmente pegar ali aquela informação e aderir. Show. E aí eu tô pensando já aqui, fazendo um gancho para a galera que você mentora e é para quem tá nos assistindo agora. Como que você dá um direcionamento, ou se vocês pudessem dar uma dica rápida, por exemplo, de imagem pessoal. Como a pessoa construir a autoridade, enfim, a imagem pessoal dela. Comportamento é algo que faz a diferença em qualquer ambiente. O difícil não é você acessar um ambiente, é você permanecer nele. E a Uhum. gente só permanece por comportamento. Nem Boa. sempre a gente entra ali por conta da aparência, por conta da roupa que eu estou vestindo, mas eu acesso pelo comportamento, por como eu chego. Aí entra nas pessoas de novo, por quando eu chego nas Uhum. pessoas, como eu me relaciono com as pessoas, e a partir disso eu vou construindo o meu posicionamento. E isso vai me fazendo permanecer naquele ambiente e, ao mesmo tempo, acessar novos ambientes, porque uma coisa vai trazendo outra, né? Então, Sim. eu vejo que o comportamento é algo crucial. Às vezes, você vai estar em mesas que você vai estar para ensinar, mas vai ter mesas que você vai sentar para aprender, para ouvir. Então, você Total. tem que ter esse discernimento. Não é em qualquer ambiente que eu chego, vou chegar e já vou conversando, e já vou dando dicas, já vou direcionando. Não, eu tenho que saber ali em cada ambiente como me portar. E aí é isso que vai me fazer permanecer ali, é isso que vai me fazer crescer. Então é uma dica que eu deixo aqui para todos vocês que estão nos acompanhando, saiba que todo ambiente que a gente está, a gente precisa estar ali de maneira intencional, de maneira estratégica também, porque existe um motivo, existe um propósito, nada é por acaso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse discernimento de, poxa, como que eu vou me comportar aqui para que eu realmente absorva o que
essas pessoas aqui desse ambiente têm para contribuir na minha vida e o que eu posso agregar na vida delas também, porque é uma via de mão dupla, né? A gente não pode só querer receber sem antes ter gerado um crédito na vida de alguém. Com certeza. Isso que você falou tem total sentido com essa frase, né? Que difícil não é acessar o ambiente, sim permanecer nele. Eu colocaria que o princípio vale igual para, por exemplo, os seus clientes. Às vezes a pessoa fica muito preocupada em conseguir novos clientes, quando na grande verdade você manter os seus clientes, né? Que é o permanecer que você trouxe. Você manter clientes, às vezes, é uma moeda muito mais simples de você cultivar e cuidar e que vale muito mais, às vezes, de você só trazer novos, Sem né? dúvidas. Porque não adianta nada você trazer 50 novos e 45 ir embora, né? Se o funil tá lá aberto e tá escapando cliente, você não consegue fazer essa retenção, né? Você Exato. não consegue manter aqueles que você já trouxe para dentro de casa. E é tão difícil você trazer para dentro de casa, né? Então, quando ele chega, cuida dele com carinho, pega realmente É ali isso. e vai entender como que eu consigo, tipo, passar para ele além do que ele veio buscar comigo. Né? Então, a gente sempre pode dar aquele up, né? Ofertar algo mais Boa. na vida de alguém. Eu acho que isso é o fundamental. Então, traz, mas ao mesmo tempo retém também. Incrível, é isso aí. E já fazendo um paralelo com as suas outras atividades, Sim. e a gente se conhece da Lagoinha Alphaville, né? Do Insert, para a galera que está Isso, assistindo, você é verdade. famosa, né, na igreja, todo mundo que assiste online te conhece como apresentadora. E você tem um podcast. Tenho. Então, como que é esse lance de estar com o microfone na mão, entre aspas, o que isso contribuiu na sua trajetória profissional? O que você acha que, né, não sei quanto tempo você tem o podcast, mas eu sei que você deve ter o quê? 1 ano e 2 anos, Isso, talvez, isso. na Lagoinha como apresentadora. Então, o que essa experiência contribuiu? Como que foi tudo isso para você de né, estar com o microfone ali na mão? Fez toda a diferença, né? E assim, na verdade, o podcast ele surgiu com esse desejo de ajudar as pessoas a empreenderem, porque eu sempre tive essa veia empreendedora. Então, eu sou muito de fazer e ir ajustando as coisas no caminho. Eu não espero estar tudo pronto, tudo redondinho. Não, eu tenho uma ideia ali, alguma coisa, eu já vou vendo como que eu faço para executar. E assim surgiu o podcast, foi muito despretensiosamente também, porque eu tive a ideia no dia, né? Eu disse, nossa, acho que eu vou realmente colocar aqui um podcast, porque são tantas pessoas que me perguntavam, nossa, como que eu faço para empreender? Olhavam para minha história, nossa, como que você fez? Veio do Nordeste para cá e tal. E aí eu disse, e as pessoas sempre com aquele medo, sempre com aquele receio de dar o próximo passo. Ah, mas o e se? E se der errado? E aí eu sempre trazia algo. Leva o e se por outro ângulo. E se essa for a oportunidade da sua vida? E se essa for a oportunidade que você tem de transformar a sua vida, sua casa e sua família? Então, assim surgiu o podcast, para trazer esses cases de sucesso do empreendedorismo, para que as pessoas olhassem aquelas histórias reais e verdadeiras e se identificassem. Nossa, se ele chegou, eu também vou chegar. Porque às vezes a gente olha alguém numa posição e a gente acha aquilo tão inalcançável para a nossa realidade, mas quando você sente e você entende as dificuldades que aquela pessoa passou, os perrengues, que foi uma etapa de cada vez, que tudo foi construído, você diz, nossa, eu também posso, então deixa eu começar. Então, o podcast começou assim, e a partir dele, né, veio outras coisas, como veio a Lagoinha também, veio o Insert. Então, tudo foi a partir desse primeiro passo, né, com esse objetivo de levar essa informação para outras pessoas, né? De incentivar. Por isso que eu disse, eu gosto de incentivar e de impulsionar as pessoas a serem realmente quem Deus as criou para ser. Porque tem tanta gente que eu olho, observo, nossa, tem um potencial incrível, carregar algo tão valioso, tão precioso, mas nem ela mesma acredita naquilo que ela carrega, né? Então, às vezes, precisa de alguém pegar assim você e dizer, olha aqui, o potencial que você tem, olha o que você pode fazer. Então, extrair das pessoas o melhor. Então, foi a partir disso, né? Então, começou com podcast, depois veio a Lagoinha e, assim, para mim, carregar essa mensagem é muito importante, né? Eu trago isso como uma responsabilidade muito grande, porque não é só sobre mim, mas são sobre outras vidas. E eu digo sempre, como é importante o sim que nós damos
ao Senhor, ao chamado de Deus para as nossas vidas, né? Porque Total. quando a gente se posiciona, são vidas que estão sendo alcançadas. Ao mesmo tempo, quando eu negligencio isso e digo não ao chamado do Senhor, são vidas que estão deixando de ser alcançadas, de ser salvas, de ser transformadas e impactadas. Então, não é só sobre a minha vida, é muito mais sobre o outro, sobre o impacto que está sendo na vida das outras pessoas do que na minha, porque se fosse só na nossa, É, menos mal. Mas forte. imagina a responsabilidade que a gente carrega, né? Então, trazendo esse olhar, eu acho que, assim, estar com o microfone na mão, a gente tem essa responsabilidade, uma vez que nós somos comunicadores, de levar essa mensagem que a gente carrega, de incentivar outras pessoas, para que outras pessoas se sintam encorajadas e dizem, nossa, eu também carrego algo precioso, eu carrego algo valoroso, então deixa eu expor isso aqui, colocar para fora e dar o primeiro passo, porque nem sempre a gente vai saber como que vai ser no caminho, como que vai ser no futuro, se eu não der o primeiro passo. Então, eu preciso dar o primeiro passo e o IC usa dessa forma. E se essa for a oportunidade da minha vida, então a gente não pode perder. Boa, sensacional. Eu até tenho da minha profissão que eu carrego uma frase clássica, icônica que esse si talvez de uma forma diferente se aplique, mas eu já falo dela só para não perder o gancho. Falando para terminar assim esse bloco do seu podcast. Com certeza alguns empreendedores passaram ali por você, na sua mesa. E existe algum, sei lá, um ensinamento incrível que marcou para você, de alguém que passou pelo seu podcast, que você pode dividir, que te marcou assim? Olha, todas as histórias foram, assim, incríveis, porque, assim, uma coisa é eu conhecer o William, o que você faz hoje. Outra coisa é eu sentar com você, tipo assim, me conta a tua trajetória, como que tudo começou? Sim. Como que você veio parar aqui? O que que aconteceu no meio do caminho? E aí a gente senta com as pessoas e você vê, as pessoas passaram, muita gente passou fome, muita gente que não tinha onde morar. E aí você disse, nossa, você passou por isso tudo e você está aqui, não desistiu. Porque assim, desistir, a gente sente essa vontade quase que diária, porque as circunstâncias, os ventos contrários, eles vêm realmente para nos tirar do nosso propósito, para nos distrair. Mas quando a gente permanece ali, eu acho que essa é a grande sacada, é você não desistir. Então, assim, todos os cases que passaram lá, não tem, assim, que me venha à mente um em específico, né? Que seja mais, assim, mais tocante, mas todos eles têm histórias de superação, assim, incríveis que todos nós passamos. Então, é aquilo que eu falei, às vezes a gente olha alguém e você não imagina o que ela passou para chegar onde ela está. Então, nada nasceu grande, tudo foi construído, tudo nasceu pequenininho ali, um tijolinho de cada vez, uma etapa de cada vez, até que chegasse realmente na proporção que está. Então, assim, todas as histórias são inspiradoras, eu me inspiro muito em cada uma delas e trago muito para minha vida, mas agora eu me lembrei de um que eu usei para mim quando eu precisei. Eu me lembrei desse episódio, teve um momento da minha jornada ali, da minha vida, que eu estava, tipo, me sentindo perdida mesmo, sem saber o que fazer. Inclusive, isso foi, é, acho que há mais ou menos uns 2 anos atrás. Tá. E aí eu lembrei desse episódio, onde a pessoa contava exatamente a história dela, e ela dizia assim, Polly, eu tentei ser várias coisas na minha vida, eu tentei ser coach porque estava na moda, eu tentei fazer mentoria porque estava na moda, e nada dava certo. E aí minha esposa sempre dizia, atua na área hospitalar, é uma área que você sempre trabalhou, que você sempre dominou, e ele, não, eu não quero mais trabalhar nessa área. E aí chegou um momento que ele já estava com 3 aluguéis atrasados, ele já não tinha mais o que comer, e aí ele disse, eu vou para essa área porque é só o que de fato eu tenho autoridade para fazer. E ele preparou um material e ele foi nos clientes que antes eram clientes dele, né? E ali foi a grande virada de chave na vida dele, porque a partir dali ele começou a construir algo em cima daquilo que ele não queria fazer. Então, às vezes, a gente está se sentindo perdido, mas a gente tem autoridade em determinada área que, às vezes, por cansaço, às vezes, por decepção, por algum motivo, a gente para, a gente não quer dar continuidade. Mas a gente precisa realmente olhar para dentro e entender, nossa, o que eu faço muito bem? Porque outra pessoa faz, mas ela faz de maneira diferente. Qual é o meu diferencial? Então, quando a gente entende isso também, né, que foi o episódio do Adriano Marques, Tá. que ele fala voltado para homens, né? Então, a partir disso, isso me virou a chave, porque aí eu olhei para mim e disse, nossa, o que eu faço muito bem? Né? Deixa eu me examinar aqui também e ver o que eu posso reajustar aqui na minha jornada. Então, Boa. foi um episódio que me marcou muito. Incrível, né? Acho que as histórias, elas
humanizam um ensinamento, né? E marcam justamente, tá vendo? Tanto que você começou a falar, não deu, sei lá, Lembrou? alguns segundos já veio. E aproveitando, deixa aí o arroba do seu podcast, o endereço, para as pessoas poderem acessar esse episódio aí. Como é que é? @Polycast Talks. No YouTube também, Polycast Talks, você vai encontrar o episódio do Adriano Marques. É um episódio incrível, transformou a minha vida, deu um start, assim, em muitas coisas. Eu tenho certeza que se você for lá assistir, vai encontrar também, inclusive, outros episódios, porque Boa. todos os episódios são sensacionais. Show. E depois o editor coloca a tarja aí. Combinadíssimo. E para fechar, eu queria te perguntar, já trazendo, você falar um pouquinho da como que o pessoal te acha também na PS Consultoria, mas para 2026, para esse novo ano, novo momento que todo mundo tá vindo com força, né? Eu tô animado, espero que Muito. todo mundo, os empreendedores aí também estejam, né, com alta expectativa, mas com tanta IA, com essa febre que tá, né, na internet e nesse nível de tecnologia subindo, acho que você também traz muito isso dentro das suas mentorias. Total. Mas como não perder o toque humano, sabe? Porque as negociações são feitas entre seres humanos. Então, assim, por mais que a IA é incrível, é uma ferramenta que eu uso no dia a dia também, e você pode fazer N coisas com ela para sua empresa, mas que dica que você daria, assim, para 2026, as pessoas terem o equilíbrio entre essas tecnologias e ter esse, né, não perder o toque humano real? A IA, ela foi feita como uma ferramenta para ser dominada pelas pessoas. Ela não vai eliminar as pessoas do processo, né? E é uma ferramenta útil que todos nós precisamos ter dentro do nosso negócio, porque ela funciona como um braço, Uhum. né, para nós. Então, ela vai facilitar, ela vai otimizar o nosso tempo, né? Ela vai nos trazer mais clareza sobre aquilo que a gente busca. Então, assim, a IA dentro de qualquer negócio, hoje ela precisa ter o seu lugar, mas também entendendo que hoje o maior ativo que a gente pode ter dentro de qualquer empresa são as pessoas, Boa. né? Não existe outro ativo mais precioso, mais valoroso do que as pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas, com histórias reais. Então, por mais que a gente tenha várias ferramentas que precisamos ter e aderir a todas elas, porque elas nos ajudam muito, Uhum. essas ferramentas elas precisam ser dominadas pelas pessoas. Então, o que é importante? Eu preciso entender da IA, eu preciso entender dessa ferramenta, eu preciso aprender a manusear e como que ela vai me ajudar ali na minha rotina do dia a dia. Show. Né? Então, não são coisas que caminham separadas. Pessoas e IA são coisas que caminham juntas, que é exatamente esse potencializador de resultados, que aí a gente vai ter esse crescimento exponencial de maneira muito mais ágil, de maneira muito mais rápida também. Tá, maravilha, show de bola. E pegando esse gancho já, deixa aí suas mídias sociais, site, tudo que você precisa para pessoal que te achar e qual que seria, né, com- faz seu pitch aí, né, convence a galera como que esse empreendedor que está assistindo hoje pode, né, crescer e alavancar os resultados dele com a PS Consultoria. Perfeito. Vou deixar aqui minhas redes sociais. Me acompanha lá no Instagram, Poliana Barbosa, com R no final, Poliana com Y. O Boa. arroba do podcast já deixei aqui, Polycast Talks. E tem a PS Consultoria, arroba PS Consultorias, com S no final. Então, assim, hoje a gente faz esse trabalho de ser esse braço dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, de ser essa parte operacional para que você, empresário, empreendedor, consiga focar ali no estratégia do seu negócio como uma mente realmente pensante em como você vai crescer, como você vai fazer desse 2026 o melhor ano, né? Ter esse crescimento, esse período de rampagem. Então, a gente estrutura todo o comercial, que é o coração de qualquer empresa, né? É isso. Toda empresa respira vendas, então a gente vem exatamente para potencializar esses resultados, trazer esses resultados aí com qualidade, principalmente com muita responsabilidade, com profissionais treinados e capacitados. Boa, maravilha, show de bola. Que aula, hein? Aula de Bom gestão, demais. empreendedorismo hoje. E poderia ficar horas aqui, né? Mas a gente pode Mas, fazer já uma quero o parte segundo 2 episódio, em breve, não tem problema. Tá super convidada, as portas estão abertas. E pra gente encerrar, queria te perguntar, de repente, uma coisa mais pessoal sua agora, talvez. Tá. Né? Se você tem algum tipo de paixão, né, com áudio, música ou algo do gênero, porque a gente tá, afinal, aqui num templo sagrado do áudio, que é a Shure, que já é uma empresa centenária, Incrível. né, que acho que a cada 10 podcasts, 9 usam esses microfones aqui. Isso, Então, isso. muito obrigado pela parceria e por estar aqui na única sede, né? Essa aqui é a única sede da São Shure no Paulo. Brasil inteiro. E, enfim, você conheceu um pouquinho aqui, né, da Incrível, uma Shure. estrutura maravilhosa. Conta um pouquinho sobre
essa paixão, você tem alguma história icônica, de repente, na tua vida? Alguma coisa mais pessoal que você possa compartilhar? Olha, como a gente está no comecinho do ano, estamos em janeiro, eu me lembrei de algo recente que a gente viveu, que exatamente a nossa virada aí de 2025 para 2026, um evento grandioso que nós tivemos aqui, Vira Brasil, Foi que tenho surreal. certeza que todos os que você estava lá, nós estávamos Aham. lá, né, no Insert. Então, assim, com certeza os equipamentos foram usados, né, dos melhores, né? Então, assim, para mim me marcou, foi um evento que assim, é um divisor de águas, eu digo sempre, porque não só por marcar essa virada de um ano para o outro, né, mas por tudo que a gente vive ali. Então, quando a gente fala de áudio, quando a gente fala de evento, eu lembro sempre do Vira Brasil, né? E Sim. por ele estar bem recente, então, assim, foram momentos incríveis que nós vivemos ali, com certeza. A Shuri fez parte lá também, né? Fez Estava. certeza. A gente tava no backstage ali, acho que uns 30 Isso. microfones da Shure tinha, né? Exatamente. Então foi sensacional. Então para mim foi algo assim que me marcou, foi uma vivência, uma experiência incrível e já Boa. estamos na expectativa para tudo que nós vamos viver agora na virada aí para 2027, né? E com Amém. mais uma parceria. É isso. Polly, muito obrigado Brigadão, eu que pela agradeço, presença. tá? E tem um presente pra você. Opa, já quero. Tem um presente pra você da nossa empresa de suplementos, a Hive Muito Global. obrigada. Tem umas amostrinhas aí pra você aí dentro, né? Dose de, aí tem, se você quiser abrir, tem dose de colágeno, melhor colágeno do planeta, Gente, que legal. que é o vermelhinho no olha caso. só. Esse roxinho aí é um chá, um chá para você dormir melhor, qualidade de sono, memória, concentração, Perfeito. foco. E o verdinho ali é um chá termogênico que Maravilha. ajuda a eliminar gordura. É sensacional. Amei, adorei. Depois você dá Brigadão. um feedback. Eu que agradeço, Tamo tá? junto. O convite, para mim foi uma troca assim muito enriquecedora estar aqui com você. Aham. Tenho certeza que todo mundo que nos acompanha aí também já acompanha o seu podcast, né? Então, parabéns pelo projeto. Valeu. Parabéns pela mensagem, por tudo aquilo que você carrega. E tenho certeza que 2026 vai ser ainda mais transformador na sua vida. Glória a Deus. É isso. Obrigado mais uma vez, volte sempre. E galera, para encerrar aqui, não podia deixar de pedir para você, obrigado pela sua fidelidade, você que assistiu até agora. Se você ainda não é inscrito no canal por algum motivo, clica aqui embaixo no botãozinho de se inscrever, é de graça, não custa nada. Dá um like também nesse vídeo. E você que ainda não tá no Spotify, vai lá também, segue a gente, dá um like e compartilha com quem você quiser no YouTube, no Spotify, enfim. Vamos pra cima 2026, vai ser um ano extraordinário. Esse foi só o primeiro episódio do ano, vem muita coisa boa por aí ainda e que seja o melhor ano da sua vida 2026, em nome de Jesus. Fique com Deus, tchau, boa semana.